professor Matheus Paranhos, sempre às quintas-feiras aqui com a gente. Bom dia, professor. Bom dia, Tavinho. Bom dia. Hoje numa camisa listrada, lembrei daquela música antiga. Vestir uma camisa listrada e sair por aí. Pois é. O resto da letra eu não sei. Não posso ajudar também, não. Então, professor, pediu sugestão de hoje para a gente conversar aqui. Eu tentei lembrar de todos os assuntos que a gente já falou. E lembrei que acho que a gente não falou de modo geral sobre bem-estar animal do ponto de vista da nutrição. E aí eu acho que engloba tudo, né? Engloba os pets, para começar assim, porque nós temos vários tipos de rações, várias qualidades de rações, vários preços. Entram os bovinos, os equinos, o volumoso também tem de um determinado capim, de outro, com qualidade. Na ração de aves e suínos e peixes, entram aí soja, milho e outros componentes. No gado entra junto também a questão do sal mineral, que nós tivemos até durante o intervalo aí, o comercial da Asbram, com mais um evento aí, sal mineral que é fundamental. Enfim, qualidade de alimento é fundamental, né? E influencia diretamente, acho que em todos os aspectos, desde a gestação, seja lá o que for, até depois, nascimento e crescimento e conversão para carne, para leite, para ovos, enfim, eu estou cruzando na área aí para marcar um gol de cabeça. Bom, vamos lá, Otavinho, você sabe que a nutrição, quando a gente fala de bem-estar animal, a gente leva em conta 5 domínios, né? O domínio da saúde, o domínio do ambiente, o domínio do comportamento, tem um domínio complexo de entender que são os estados mentais, como o animal se sente, e tem o domínio da nutrição. Ó, para você ver a importância dele, né? Desse tema da questão nutricional. A nutrição tem um efeito direto, né, no bem-estar dos animais e no nosso bem-estar também, né? Deficiências nutricionais resultam em debilidade, enfraquecimento, aumenta risco de ficar doente. Todos esses domínios estão interconectados, então um animal mal nutrido pode desenvolver doenças metabólicas, por exemplo, mas pode desenvolver também doenças oportunistas, porque a resistência dele cai e ele fica mais susceptível aí a agentes infecciosos, né? A ação de agentes infecciosos. Então é fundamental. Tem os dois lados da moeda aí, né? Dessa moeda. A falta do nutriente ou a pouca comida, a qualidade e quantidade tem que estar equilibrada. Hoje, quando se fala em segurança alimentar, de maneira geral, pode generalizar para os animais também. A gente está pensando em quantidade suficiente, mas de boa qualidade, para oferecer todos os nutrientes necessários ali para o animal. E o outro extremo, Tavinho, é quando a gente exagera em algum nutriente que, quando passa daquilo que é recomendado para o desenvolvimento do animal, para a manutenção das funções biológicas dele, também pode intoxicá-lo, entendeu? Então, tem muitas preocupações com minerais. Alguns minerais, quando em excesso, pode desencadear problemas de saúde também. Então, é um universo enorme, que se aplica, como você falou, a todos os animais que estão sobre a nossa responsabilidade aí de alimentá-los, né? Professor, você tocou num ponto aí, quantidade e qualidade, que eu, aliás, eu ia justamente dar sequência, mas já abriu a porta aí, vamos para o assunto. A necessidade, a gente percebe que alguns seres humanos, por exemplo, têm necessidade de muita comida. Eu não sei se é voracidade, falta de satisfação, saciedade, alguma coisa assim. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que como muito pouco. Eu preciso de pouca comida e eu não sou uma pessoa que se alimenta. Às vezes falam que eu me alimento mal porque eu como pouco, mas eu não gosto de ficar estufado, eu não gosto. Mas eu como aquilo que eu acho que eu estou precisando, que o meu corpo precisa. Sempre fui assim a minha vida inteira. Tem gente que come como glutão, senta numa mesa e quando chega a hora do almoço, se não tiver um prato cheio lá, e comer rápido e tal. Com os animais também acontece saciedade é a palavra? Acho que né? É alguma coisa assim. Ou seja, a capacidade de se sentir satisfeito com a quantidade do alimento também é assim? Porque às vezes eu vejo lá nos meus cachorros que eles comem, mas eles pedem mais. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, se eu der um saco de ração, ele come tudo. Então, por exemplo, eles são magros, eles são atléticos e magros.
Não, eles são atléticos e magros. Eles têm um porte físico muito bom porque a gente controla isso. Mas se deixar, parece que vai comer até morrer. E aí a gente vê gente que dá muita comida para cachorro. E tem uns cachorros aí que engordam, o que é muito ruim, que depois dá problema de articulação, uma série de problemas. Aliás, gordura nunca foi sinal de saúde, né? Então, com os animais, acontece também a mesma coisa? Otavinho, essa questão que você levanta, ela tem um componente genético muito importante. Tanto é que na seleção das diversas espécies de animais de produção, suínos, aves, os bovinos também, a gente fica muito focado na conversão alimentar. Quanto ele aproveita, né, de tudo aquilo que ele comeu para transformar isso no produto do seu interesse. Pode ser ovos, pode ser carne, pode ser leite, etc. Muito bem. O cachorro, já que você usou como exemplo, é um bicho diferente. Para pensar. Ele é um predador na natureza, ele tem um instinto de predador. Ele não encontra alimento fácil todo dia. Então, a história evolutiva dele ele come tudo que ele consegue comer, mesmo que ele vá vomitar depois. Entendeu? Porque ele não sabe qual vai ser. Tem variações entre raças, vou deixar isso bem claro. Mas ele não sabe, geneticamente, né, é um sistema que foi preparado para enfrentar uma situação de não saber qual vai ser a próxima refeição. Ele não tem noção disso. E alguns cães, inclusive, depois que comem exageradamente, vomitam. Esse produto, que já é um bolo alimentar em processo inicial de digestão, já acidificado, eles enterram para comer mais tarde. Para pensar. O que significa isso? Professor, o nome desse negócio aí é sobrevivente de guerra. Mas é a realidade de quem é predador e que não tem a garantia de que vai ter a presa fácil daqui 6 horas, 12 horas ou até 24 horas, entendeu? E no caso de bovinos e equinos, aves, suínos, peixes, como é que funciona o organismo deles? Então, os herbívoros, aí, no caso os bovinos, os equinos, ovelhas, cabras, por exemplo, os peixes têm muita variação. Tem peixe carnívoro, tem peixe herbívoro, tem onívoro, tem que só peixe bentôfago que come os vermes que ficam lá na parte no fundo do corpo d'água. E aí é complicado, não vou entrar nessa esfera do peixe porque é complicado, mas os herbívoros têm mais garantia da comida. A planta está lá, né? E quando não está, ele migra. Então, grandes migrações lá de gnus e zebras na África é um bom exemplo disso. Ele vai atrás da comida. Nós, com os bovinos, às vezes fazemos mal, porque a gente cerca ele num lugar que não tem comida nenhuma, não tem como sair dali para procurar comida. Mas aí a culpa não é dele, não é da biologia, da evolução dele, é nossa, dessa limitação que nós estamos provocando, que também é péssima do ponto de vista econômico. Agora, galinha e suíno são onívoros, eles comem de tudo. Então, galinha come grão, galinha come inseto, galinha come plantas, ela come fruta, come de tudo, porco igual, entende? Uhum. Então, ele tem uma probabilidade de encontrar o alimento muito maior do que um predador, principalmente esse predador que é característico aí dos canídeos, que é de correr atrás da caça, né, e pegar ela. Então, podemos dizer que o gado, todos esses, o gado e o bovino e o equino, vamos chamar assim corretamente, que tem a disponibilidade do pasto, a não ser nessa condição em que você faz os piquetes e às vezes deixa ele num lugar que não está muito adequado, ele se solto num pasto grande, a gente vê que tem sempre um líder que caminha na frente e leva o rebanho para comer, às vezes até distante do local onde eles vão dormir. No caso dos suínos e das aves, eles têm uma disponibilidade maior, a não ser aves em cativeiro, acredito, porque tem isso com mais tempo, né? Pode, eu vou comer agora, daqui a pouco me deu fome, eu vou. Então, a capacidade... Só para ter uma ideia, a galinha passa quase 90% do tempo dela acordada procurando e ingerindo alimento. Eu estou falando de uma galinha selvagem. Sempre de pouquinho. Então, eu me lembro, por exemplo, que, quando eu era criança, no interior toda casa geralmente tinha um galinheiro, né? Geralmente, que as casas eram grandes e tal, mesmo que pequeno tinha. E eu lembro que as galinhas ficavam ciscando lá no quintal delas, lá na terra, lá, procurando o bichinho, minhoquinho, alguma coisa. Eu sempre conto essa história, naquele hotel Transamérica lá em Comandatuba, eles têm
um time de galinhas de Angola lá, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Dá 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, eles abrem lá o galinheiro das tô fraco e as tô fraco saem comendo tudo que tem lá no gramado. Aranha, o que tiver. E as tô fraco vão lá, e tô fraco e vai se escapar. Quando dá 4h30, 5 horas da tarde, elas começam a voltar lá pro galinheiro sozinhas. E tô fraco, dorme, entendeu? E o pessoal fecha a porta para os predadores não pegarem, né? Nós estamos falando de uma situação evolutiva, certo? Contexto biológico de cada uma dessas espécies que a gente está trabalhando aqui, né? É óbvio que não adianta ter comida disponível se essa comida não tem todos os nutrientes necessários. Aí você não vai ter bom desempenho em crescimento, reprodução, fica prejudicado e a saúde também pode potencialmente ficar prejudicada, né? Então, quando a gente fala de animais que estão sob os nossos cuidados, a gente tem que estar controlando tudo isso. E uma coisa que aconteceu, né, nós selecionamos os animais para ter um alto desempenho em termos de conversão alimentar, quer dizer, comer pouco e transformar tudo isso. Né? Então, vou dar um exemplo fácil aqui. Eu não posso, uma porca reprodutora, dar comida à vontade para ela. Ela vai engordar muito e não vai ter um bom resultado em termos reprodutivos. Menos leitões por leitegada, leitão vai nascer mais leve. Tá. Então, o que a gente faz? A gente faz restrição alimentar para a porca, entendeu? A gente dá só, como você faz com o seu cachorro, só dá só aquilo que é necessário para ela comer e garantir a manutenção de uma boa condição corporal e boa condição de saúde. Só que tem um detalhe, ela tem uma fome crônica. Nós selecionamos ela para ter fome crônica. E depois que a gente faz essa seleção genética para ela ter fome crônica, a gente faz ela passar fome, porque senão prejudica a saúde dela e a reprodução. São desafios que a gente tem, porque a gente quer que a ninhada dela, que são os porcos que vão ser abatidos, tenham essa resposta, coma muito, engorda rápido e bastante. Mas ela não pode. Então, isso acontece... acontece com os nossos cães, porque o cão, na natureza, ele não tem comida toda hora. Na tua casa, se você deixar, ele tem, né? Então, tem gente que faz errado até. Larga lá a comida para o cachorro ir comendo o dia inteiro. Enche lá o comedouro, sai, fica 10, 12 horas fora de casa e aquela comida fica lá. Né? Aí, não, eu deixo lá ele com a comida. Não, tem que ter hora para comer, tem que ser regrado. Hoje tem alimentadores automáticos aí que vão girando e que em determinado tempo oferecem uma quantidade de ração. A ingestão de suínos também hoje está sendo controlada com sistemas mais tecnológicos, né? Então tem um sistema de identificação eletrônica que abre a porta lá da entrada onde está o comedouro, ele vai só comer a comida que está programada para ele lá no computador. Para os frangos e as galinhas poedeiras também tem esses sistemas, não é? Mas ainda... não sei, isso eu preciso estudar, não tenho certeza se para galinha poedeira já inventaram isso. Mas uma coisa tem que ser levada em conta aqui, certo? A gente também concentrou a comida. Né? Para eu conseguir todos os nutrientes só ingerindo alimentos naturais, por exemplo, o porco pode estar comendo algum tipo de planta, demora muito, mas a gente oferece uma ração que tem todos os nutrientes lá. E ele come tudo. Se tiver 2 refeições por dia, tu come tudo em meia hora. Opa. Se ele passa 12 horas acordado, o que ele vai fazer? Ficar comendo. Às 11, entendeu? No campo, ele está procurando, ele acha um pouquinho aqui, acha, igual a galinha que você descreveu, né, para no fim do dia completar a dieta dela. Mas o animal confinado, ele vai realmente ter que usar aquele tempo e sem outra diversão, ele vai acabar comendo. Por isso tem essa preocupação de criar mecanismos, enriquecimento ambiental é um termo genérico, que dificulta um pouco hoje para cachorro. Tem uns sistemas aí que o cachorro não consegue comer tudo de uma vez, né? Uns brinquedos, umas estratégias de oferecer a comida que ele tem que trabalhar por ela até para ocupar o tempo dele mesmo. Legal, professor. Muito bom. Então, para a gente finalizar, que o João já deu o game over aqui para a gente, acabou o tempo do nosso jogo, né?
atenção à qualidade do alimento e à quantidade. E não sabendo exatamente o que fazer, procure um técnico, um médico veterinário, nutricionista de animal, especialista e tal, para te aconselhar, seja um pet ou seja um animal que você está criando para conversão em carne, para conversão em leite, para conversão em ovos, etc. e tal. Esse é o recado final, professor. Com certeza, muito bem dado o recado final. Um abraço para todos. Ô, professor, eu cheguei aqui, o João falou que o senhor estava sem assunto hoje e me pediu uma sugestão. Eu tenho dado muitas sugestões de pauta. O fim de ano está chegando, você vai me dar um diploma, tá? Eu quero, quero um diploma de bem-estar animal. Mas antes de dar o diploma, você vai ter que passar no exame. Então, Eu faço o exame. Eu faço. O que vocês estão rindo aí? Olha lá, eles gostam de rir. O professor está falando que eu vou ter que passar no exame. Tem alguém aqui que tirou carteira de habilitação sem fazer exame? Alguém saiu da escola sem fazer exame? Tem que prestar a prova, sim. Eu presto, porque executar diariamente eu faço. Não tenho nenhuma restrição a prestar a prova. Pode mandar as questões aí, desde que não faça que nem as questões que fizeram com o Enem aí sobre o agronegócio no último domingo, né? Eram questões cabeludas, falando mal do agronegócio, chamando trabalhadores do campo de camponeses. Isso aí não é lá de 1917, da época do Stalin, Revolução, é chamar de camponês, camponesas. Bom, então, eu acho que é isso. O mundo mudou, o agro, estamos falando aqui de coisas novas e o pessoal põe questões lá retrógradas. E aí eu fico aqui pensando e matutando, professor. É assim que você prepara os nossos jovens e alunos para o futuro, falando de coisas passadas que já foram superadas e modificadas, e colocando colocando lá 5 alternativas, todas elas absurdas, que qualquer uma que você marcar vai justificar a questão absurda que foi colocada lá no cabeçalho, e falta uma, a F, que é o seguinte: não concordo com nenhuma das respostas anteriores. Nenhuma é verdade. Falta essa. Faça meu favor, né, professor? Eu vejo isso com um olhar bastante, assim, eu acho que dilemas, desafios, contraponto, é importante também para criar pensamento crítico. A moçada hoje está aceitando tudo que está escrito então, professor, na internet, então precisa chacoalhar a árvore. Então, professor, mas ali tinham 3 questões que chacoalhavam a árvore só lá para trás. Por que não colocaram 4 questões sobre o agronegócio, 2 chacoalhando a árvore para trás e 2 chacoalhando a árvore para frente? Isso é uma boa, tem que fazer. Não é? Senão fica tendencioso, né? Senão fica tendencioso, exatamente. Muito obrigado, professor. Olha lá, hein? Pode preparar a prova aí que eu vou prestar o exame e quero o diploma no final do ano, hein? Tá bom? Um abraço. Tchau, bom final de semana que já está chegando.